Eu sou muito fã de Naruto, mas não é só de Naruto que vive o homem. Do mundo dos quadrinhos, eu sempre gostei muito mais da DC do que da Marvel, mesmo que o Homem-Aranha seja o meu herói favorito. E apesar de não ser um dos heróis que eu mais gosto, sempre achei extremamente interessante o funcionamento da cosmologia da Tropa dos Lanternas. Para você que não sabe, existem diferentes cores de anéis, não sendo apenas restrito ao verde e amarelo que já conhecemos. Cada cor representa um espectro emocional diferente, podendo ser raiva, esperança, medo e por aí vai. Sendo assim, eu decidi selecionar personagens de Naruto que combinam com cada tropa de lanternas existentes na DC. E aí, já sabe quais ninjas estarão nessa lista? Não? Então simbora pro vídeo. Kakuzu, Lanterna Laranja. No universo da DC Comics, a Tropa dos Lanternas Laranja representa a avareza. Ao compararmos essa ideia com um personagem do universo de Naruto, poucos se encaixam tão perfeitamente nesse arquétipo quanto o Kakuzu, membro da Akatsuki. Sua personalidade, motivações e habilidades fazem dele um candidato ideal a portador de um anel laranja. Kakuzu é movido quase que exclusivamente por sua ganância. Sua principal motivação para se juntar a Akatsuki não era ideologia ou lealdade nenhuma, era apenas o dinheiro. Ele acumulava recompensas, vendia corpos de ninjas e demonstrava desprezo por tudo que não envolvesse uma graninha no fim do dia. Essa obsessão por riqueza o diferencia da maioria dos antagonistas em Naruto e o alinha diretamente com o princípio central do Lanterna Laranja, o desejo insaciável de possuir. Além disso, o funcionamento da técnica de costura de corações de Kakuzu reflete perfeitamente o egoísmo possessivo dos Lanternas Laranja. Ao capturar e incorporar os corações de outros shinobis, ele literalmente toma para si a vida de seus inimigos, prolongando sua existência por séculos. Uma metáfora perfeita para a cobiça que define o espectro laranja. Hagoromo, Lanterna Branco. No mundo dos quadrinhos, a Tropa dos Lanternas Brancos representa a vida, a força primordial que se opõe à morte e une todas as demais emoções do espectro emocional. O portador de um anel branco simboliza o equilíbrio e se transforma na ponte de conexão com tudo que vive. Quando comparamos essa essência com o universo de Naruto, nenhum personagem se alinha tanto com esses princípios quanto Hagoromo Otsutsuki, o lendário sábio dos 6 caminhos. Hagoromo é, essencialmente, o pai do mundo ninja. Ao espalhar o chakra entre as pessoas e ensinar o caminho do Ninshu, ele tentou unir os corações dos humanos, promovendo empatia e entendimento mútuo. Essa visão de unidade e interconexão entre todos os seres vivos está intrínseco no espectro branco, que representa não apenas a vida biológica, mas a vibração compartilhada de toda a existência. A luta de Hagoromo contra Kaguya e, posteriormente, contra a corrupção de seu filho, Indra, é também uma luta contra o desequilíbrio cósmico, muito semelhante ao papel dos Lanternas Brancos contra as forças como Necron, a personificação da morte. Enquanto Kaguya representa o controle absoluto e o retorno à estagnação, Hagoromo representa a liberdade do crescimento, da escolha e do ciclo natural das coisas. Sakura, Safira Estrela. O espectro emocional violeta, representado pela Tropa das Lanternas Estrelas, e também chamadas de Lanternas do Amor, está associado a uma emoção muitas das vezes mal compreendida, mas extremamente poderosa: o amor. Não se trata de um amor superficial ou romântico apenas. Trata-se de laços profundos e inquebráveis, muitas vezes ligado à dor, sacrifício e perseverança. E no mundo de Naruto, existem muitos personagens que amam de verdade, tanto que os Uchihas possuem essa palavra bem interligada entre seu jeito de agir. Mas não tem como você ouvir falar desse espectro e não pensar justamente na pessoa que mataria e morreria pelo Sasuke: Sakura. O principal combustível de Sakura é o seu amor maluco que ela nutriu desde jovem por Sasuke. Ela não só treinou com Tsunade para deixar de ser inútil, mas também para que tivesse forças para conseguir retirar seu amado da escuridão. O sentimento de Sakura era tão real que foi capaz de resistir à traição de Sasuke em ter abandonado a sua aldeia, cogitando em se tornar um Anukenin com ele, e até mesmo a violência, já que o Sasuke quase a levou para o Vasco como se ela fosse qualquer um em sua vida. Ela amou Sasuke mesmo quando ele não merecia ser amado, e por isso ela encara uma das faces mais puras do espectro violeta, o amor incondicional. Esse amor, no entanto, não a enfraqueceu, muito pelo contrário. Se ela não tivesse seus sentimentos tão rigorosos por ele, ela nunca teria tido a força necessária para chegar onde chegou. Maitogai, Lanterna Verde. Bom, eu sei que no mundo de Naruto seria que nem a terra da DC. Haveria muitos personagens que se tornariam um Lanterna Verde: Rock Lee, Naruto, Konohamaru
e muitos outros ninjas seriam capazes de entrar na tropa dos Lanternas. Inclusive, eu estava pensando em fazer um vídeo separado sobre este tema, então deixe aí nos comentários o que você acha da ideia. Mas para representar a força de vontade desse espectro, eu resolvi colocar neste vídeo Might Guy. Como vocês já sabem e devem estar cansados de escutar, a principal qualidade exigida de um Lanterna Verde é possuir uma gigantesca força de vontade. A capacidade de superar o medo, resistir à dor e seguir em frente mesmo diante de probabilidades esmagadoras. Nesse aspecto, Might Guy é praticamente o arquétipo perfeito desse ideal. Mesmo sendo um ninja que não possui talentos naturais para ninjutsu ou genjutsu, ele nunca permitiu que isso o limitasse. Ao invés disso, Guy dedicou sua vida inteiramente ao taijutsu, superando seus próprios limites físicos e mentais por pura determinação e disciplina. Um exemplo emblemático dessa força de vontade ocorre durante a Quarta Grande Guerra Ninja, quando Guy, mesmo sabendo que poderia morrer, decide abrir todos os 8 portões internos para enfrentar Madara Uchiha, um dos inimigos mais poderosos de toda a série. Seu sacrifício não apenas conseguiu ferir seriamente Madara, mas também demonstrou o poder absoluto de alguém que acredita totalmente em seus princípios, mesmo diante da morte. Orochimaru, Lanterna Amarela. Essa daqui eu nem preciso dizer qual tropa ele faria parte, porque se você nunca sentiu medo na sua infância, quando Orochimaru apareceu com sua trilha sonora sinistra na Floresta da Morte, certeza que você cagava de porta aberta no colégio e se limpava com o lado áspero de uma lixa. Aí fudeu. Orochimaru, sem sombra de dúvidas, seria o candidato perfeito para integrar a tropa dos Lanternas Amarelos. Essa tropa é liderada por Sinestro no universo da DC e tem como principal método de seleção escolher indivíduos capazes de instaurar o medo profundo e paralisante em seus inimigos. E nesse quesito, convenhamos que Orochimaru se destaca perfeitamente. Desde sua introdução na série, Orochimaru personifica o terror. Seu visual de uma cobra traiçoeira, sua voz sibilante e seus experimentos macabros, além de sua grande capacidade de manipular a vida e a morte através de jutsus como o Edo Tensei, são elementos que causam repulsa e medo não apenas nos personagens da história, mas também para nós telespectadores. Sua presença em qualquer cenário é suficiente para gerar tensão. Mesmo os ninjas mais poderosos e experientes demonstram receio diante dele. Até mesmo Kakashi, quando já era mestre do time 7, precisou trocar de cueca depois de trombar com Orochimaru. Nagato, Lanterna Índigo. Se tem uma curiosidade interessante sobre esta tropa, é que elas forçam os criminosos mais tenebrosos do universo a se tornarem defensores do propósito daquele anel. Não é por seu mérito de ser alguém compassivo, você meio que é obrigado a ser. Nagato, como sabemos, não era de todo mal. Apenas alguém quebrado que precisava encontrar novamente a sua nesga de esperança. E foi assim que, após uma longa conversa com Naruto, o nosso querido loirinho reacendeu a chama da paz do homem que representava a dor do mundo ninja. Desde criança, Nagato experimentou a perda absoluta, vendo seus pais serem mortos, sua vida destruída e sua infância arrancada pela guerra. O interessante é que a compaixão sempre existiu dentro dele, de forma adormecida, direcionada primeiro a seus amigos, depois a sua aldeia e finalmente ao mundo, ainda que de forma distorcida. Tal qual os membros da tropa Índigo, que procuram transformar a dor em propósito, Nagato rompeu o ciclo de violência com a única linguagem que ele acreditava ser compreendida: o sofrimento. Ele não era cruel por prazer, ele acreditava estar fazendo o que era necessário para alcançar o bem no mundo. A redenção final de Nagato é um dos momentos mais coerentes com o código moral da tropa Índigo. Quando Naruto o confronta, Nagato revive a humanidade que havia soterrado sob camadas de sua ideologia distorcida e traumas acumulados. Sasuke, Lanterna Vermelha. Na verdade, para mim, o Sasuke é a encarnação definitiva de Razor, um antigo Lanterna Vermelho que hoje é portador de 2 anéis do poder. O vermelho, representado pela sua raiva, e o azul, representado pela esperança. No quesito de usufruir de um poder que muitos categorizavam como algo ruim, ele consegue dar a volta por cima e superar aquilo que te destruía. A ira de Sasuke, apresentada no início, era seu combustível para concluir seus objetivos. Mas com o decorrer de sua jornada, essa ira acabou se tornando um ódio profundo que agia predominantemente em Sasuke, como se fosse uma entidade que o manipulava igual um boneco. Sendo assim, não há melhor tropa de lanternas para combinar com Sasuke, senão a tropa dos Lanternas Vermelhos. Desde muito jovem, Sasuke foi consumido por um trauma profundo, o massacre de todo o seu clã pelas mãos de seu próprio irmão, Itachi Uchiha.
Essa tragédia se tornou a centelha que acendeu sua fúria interior e moldou praticamente todas as suas escolhas. O desejo de vingança contra Itachi foi por anos seu único objetivo. Essa obsessão corroeu seu senso de pertencimento, sua relação com seus amigos e até sua identidade como ninja de Konoha. No entanto, assim como alguns membros dos Lanternas Vermelhos nas HQs da DC conseguem eventualmente redirecionar sua fúria para algo mais construtivo, Sasuke também passa por um processo de transformação. Após sua derrota para Naruto e o confronto final com suas próprias escolhas, ele começa a perceber o peso do mundo que percorreu. Mas mesmo em sua redenção, a raiva de Sasuke nunca desaparece completamente. Ele apenas se transforma, voltando-se contra injustiças maiores do mundo shinobi e se tornando o braço direito de Naruto nas sombras. Falando do Cabeça Oca, Naruto Lanterna Azul. Naruto Uzumaki é, sem exagero, um dos personagens de toda a cultura pop que mais se encaixam na filosofia e no funcionamento da Tropa dos Lanternas Azuis, cujo poder vem diretamente da esperança. O Anel Azul não escolhe os mais fortes nem os mais inteligentes. Curiosamente, Naruto não era nada disso no início da série. Ele escolhe aqueles capazes de acreditar mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. E é justamente nesse ponto que Naruto atinge a perfeição quase que de maneira simbólica. Desde criança, Naruto viveu à margem de tudo, sozinho, rejeitado, ridicularizado e até temido por sua vila. Qualquer outra pessoa teria mergulhado no desespero, mas Naruto fez exatamente o oposto. Ele decidiu acreditar, mesmo sem ter nada. Esse é o coração de um Lanterna Azul, alguém que mantém uma luz intensa acesa, mesmo quando o mundo inteiro tenta apagá-la. Ao longo da história, ele se transforma em uma espécie de sábio, convertendo pessoas ao seu redor, sendo amigos ou até mesmo inimigos, fazendo eles acreditarem em um mundo onde o amanhecer pode ser melhor. Gaara, Nagato, Obito, Neji, Tsunade e até mesmo Kurama, todos mudam porque Naruto os encontra e convence diante de sua fé genuína em uma realidade melhor. O Lanterna Azul não só brilha sozinho como amplifica a força de um Lanterna Verde, elevando o poder principalmente daqueles que possuem uma gigantesca força de vontade. A Tropa Azul são guiadas por uma missão universal: proteger vidas, preservar o futuro e combater o desespero de qualquer forma. Naruto vive para isso. Sua jornada inteira é movida pelo desejo de poder quebrar o ciclo de ódio instaurado no mundo, de construir um local onde crianças não sofram o que ele sofreu, de impedir guerras antes mesmo que elas aconteçam. Ele sonha por si, mas luta pelos outros, influenciando a todos que eles precisam e devem lutar para ter uma vida melhor. Hidan, Lanterna Negra. Hidan, o devoto fanático da religião de Jashin, seria um excelente candidato à Tropa dos Lanternas Negros, cuja essência é a morte. No universo da DC Comics, os Lanternas Negros são manifestações literais da morte, seres reanimados ou conectados ao poder da destruição final com o objetivo de extinguir a vida e espalhar o vazio. Quando analisamos a personalidade, filosofia e ações de Hidan, ele se encaixa perfeitamente no quesito dessa tropa. Ele é essencialmente um adorador da morte. Sua fé na divindade de Jashin o transforma em um lunático cujo único propósito é causar dor, sacrifício e o caos. Ele não vasca por necessidade, por ideologia política ou até mesmo por vingança. Ele vasca a todos por sua simples e generosa devoção. Isso o coloca em um patamar diferente dos demais membros da Akatsuki. Para Hidan, encaminhar alguém ao Vasco é um ato sagrado, um ritual que reforça sua ligação com a morte como entidade superior. Outro ponto importante é que a Tropa dos Lanternas Negros geralmente é composta por indivíduos que em vida tinham uma relação íntima com a morte, ou que ao morrerem se tornaram catalisadores de tragédias maiores. No caso de Hidan, embora ele nunca tenha morrido de fato, seu próprio corpo enterrado e inativo se tornou um símbolo macabro do perigo que ele representa. Mas e aí? Qual é o seu lanterna favorito? Ou melhor ainda, se você estivesse no mundo da DC, qual espectro emocional te escolheria? Eu vou ficando por aqui, mas antes disso lhe desejo uma boa vida. Valeu, falou e até a próxima!